Professor, tudo bem? Tudo bem. Cronômetro. Então, vídeo 3, 2, 1, gravando. Olá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho da introdução. Quem sou eu? Eu sou um ex-produtor rural. Uma coisa que é muito interessante, quando você olha para o produtor rural, e acho que isso tem a sementinha da minha conexão profunda com o propósito. O produtor é uma das poucas profissões no mundo, ou das atividades no mundo, que nunca trabalha só para ele mesmo. Né? Ninguém que produz alimento produz só para o seu consumo próprio. Um produtor rural produz alimento de forma exponencial, né? Um grão de milho vira 10 espigas, 8 espigas. Então, é uma transformação exponencial num momento muito curto. Então, a minha vida, minha atividade começou no campo como produtor. Eu me formei engenheiro e uma coisa muito interessante, eu me formei engenheiro por quê? Porque eu era bom de matemática e física. O que o Thomas quer ser quando crescer? Ele quer ser engenheiro como o pai dele. Não tive muita opção, né? Quase que a gente vai como decurso de prazo. E é uma coisa que a gente vai conversar um pouco nesse caminho de como a gente chega nesse espaço do que a gente quer ser. Talvez a pergunta não é o que você quer ser, mas o que você quer mudar no seu mundo, o mundo da sua vida, da sua família, do seu entorno, do seu país, do seu planeta, né? Essa talvez seja uma pergunta mais importante para você que está começando essa jornada de propositologia, acompanhando e se desenvolvendo. Então, depois que eu me formei como engenheiro, os meus 10 primeiros anos de vida profissional, eu trabalhei em 8 empresas diferentes. Então, a cada momento, a cada 6 meses, eu chegava à conclusão falando, não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Então, eu pedia demissão dos lugares que eu estava, porque eu falava, não aguentava mais o meu chefe, a organização, a cultura, alguma coisa não coincidia com os meus valores. Então eu trabalhava 6 meses, aprendia, não queria mais e passava 6 meses procurando outro emprego. Aí chegou um momento da minha vida, eu falei, eu quero ser executivo. Então eu apliquei para fazer um MBA executivo. Eu achei que era normal. O meu professor de MBA, professor de recursos humanos, olhou o currículo de todo mundo, dando uma mentoria rápida. E aí todo mundo com aquele currículo consistente, coerente, eu olhava para o meu, fiquei ficando para trás. Quando chegou a minha vez, o professor olhou para o meu currículo assim e falou, nossa, Thomas, você é um mochileiro de emprego, né? E eu falei, acabou. Que carreira que eu vou conseguir alcançar com esse feedback? O que aconteceu então? A sócia dele me contratou para uma consultoria e eu passei 10 anos nessa consultoria, trabalhei em 20 países diferentes. Todos 6, 7, 8 meses eu tinha uma equipe diferente, um setor diferente, um projeto diferente, um cliente diferente. Então, essa mudança fez com que eu percebesse alguma coisa importante. O que é importante para mim? Quais são os meus valores? Né? A partir daí, quando nasceu minha filha, eu tomei uma decisão, falei, chega, vamos mudar mais uma vez. Decidi virar empreendedor e foi aí, quando eu comecei a empreender, que eu comecei a perceber uma coisa muito importante, o poder da transformação. Não entendia propósito, eu tinha uma crença. A crença é que o trabalho coletivo gerava melhores resultados. E essa era a crença que a gente levava para frente. E eu me reconheci como um capitalista consciente e inconsciente. Então, nessa jornada de empreendedorismo, depositei 4 patentes, escrevi meus primeiros 8 livros, e ganhamos 12 prêmios de sustentabilidade, empreendedorismo, uma série de coisas. Então foi uma carreira muito diferente dos outros momentos da minha vida. Então acho que é importante isso, porque quando a gente olha, isso é quase que um biográfico, a gente olha para trás, a vida nos vai dando ideias, sugestões, né, do caminho que a gente tem que seguir. Se você está aqui hoje, eu convido você a olhar ao seu passado e ver essas cartas, essas dicas que a vida te deu para trazer você nessa jornada de propositologista, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu quero convidar você é para você tirar o máximo proveito deste programa. Você já fez algumas outras disciplinas, mas tenha um caderno exclusivo para essa disciplina, para você anotar os insights. Quando você estiver assistindo, você vai lembrar de alguma coisa que vai tirar a sua atenção. Então você anota do lado para você voltar e não perder aquela ideia e não se distrair do que você está fazendo dentro dessa disciplina. Venha com uma curiosidade insaciável. O que significa isso? Pergunte constantemente aonde eu posso aplicar isso, aonde eu posso usar isso. Essa curiosidade é fundamental para despertar esse inconsciente natural nosso de buscar aplicar essas soluções, essas ideias que a gente está trazendo aqui. A outra pergunta que eu quero que você tenha em mente o tempo todo, para quem eu estou aqui? Eu estou fazendo isso para quê? Para ter um título? Ou para
influenciar, mudar, apoiar, transformar o nosso entorno. Então, para quem você está aqui? Isso é muito importante, isso nos dá muita energia para continuar nessa jornada. E, por fim, foco, né? Como é que você mantém o foco? Você pega um vídeo, uma aula, uma disciplina, tenta manter o foco nesses 5, 10, 15 minutos, faz o exercício, não perca o foco, aí para, vai fazer outra coisa. Mas quando você estiver diante das suas aulas, mantenha esse foco para tirar o máximo proveito dessa jornada, tá bom? Agora, minha vida começou assim. Como é que eu cheguei ao capitalismo consciente? Como parte da introdução, quando eu comecei a empreender, já mencionei antes, eu tinha essa ideia de que a gente podia fazer alguma coisa melhor. Tinha alguns sócios meus que queriam efetivamente vender mais. Eu falei, não, a gente precisa fazer coisas melhores. A gente precisa oferecer melhores soluções, não simplesmente vender mais. E na minha tentativa de expandir o negócio para fora do Brasil, eu fui procurar um supermercado orgânico, Whole Foods, que entendia podia entender a minha ideia, a nossa proposta. E aí, quando eu comecei a procurar, quem era o fundador, o dono, John Mackey, o que eu descobri? Um artigo dele falando de capitalismo consciente. Falava de propósito. Eu falei, puxa, eu não tenho propósito, eu tenho uma crença. Falava de mapa de stakeholder. Falei, o que é isso, né? Eu falei, pô, a gente tem uma cadeia de valor estendida, a gente olha o cliente do nosso cliente e olha o fornecedor do nosso fornecedor. Cultura, nem ideia do que era isso. Cultura, a gente tentava influenciar a forma do nosso cliente trabalhar. E liderança? Ah, não sei. Também não entendia muito bem, mas eu comecei a entender e intencionalmente aplicar isso. Da minha perspectiva, a liderança era uma liderança de ensinar, inspirar para as pessoas te prestarem atenção em você e ensinar para as pessoas continuarem te acompanhando. E foi essa a nossa estratégia e foi tivemos bastante sucesso nesta abordagem como capitalistas conscientes e inconscientes. Então essa é minha jornada dentro dessa primeira aula de apresentação de como eu cheguei, quem eu sou e você, para você tirar o máximo proveito desta jornada que você está começando agora nos fundamentos econômicos do propósito. Ok, professor. Boa. Próxima aula.